Bom, e hoje começamos o programa com uma figura muito especial, Armand Jean du Plessis, nome francês, está pouco conhecido, mas se eu vos comentar que era Duque de Richelieu e, lá está, o Cardeal Richelieu, todos se lembram da história dos Três Mosqueteiros. Estamos a falar de uma figura preeminente e primeiro-ministro de França durante o reinado de Luís XIII, estamos a falar do século XVII, e essa figura preeminente tem uma referência muito interessante em França e também com o vinho. Falando dessa personagem, estamos a falar de uma determinada uva que também foi descoberta por acidente no século XVII. Mas vamos voltar então ao Jean du Plessis, Armand Jean du Plessis, Duque de Richelieu e Cardeal Richelieu. Consta então que após estar no reinado de Luís XIII, como eu comentei, no século XVII, não era muito, digamos assim, apreciado através das suas ideias no Estado. Sendo o primeiro-ministro de França na altura, século XVII, como comentámos, tinha as suas divergências políticas e de ideais com os restantes componentes da corte. Continuando essa situação, havia muitas situações nas cortes francesas, e lá está, é historicamente conhecido, que muitas vezes era fácil de eliminar a concorrência política. E de que forma? Assassinato, envenenamento, etc. A imaginação está aí. Mas o que é que isso se relaciona com as uvas? Vamos com uma pequena história que está baseada exatamente e documentada que aconteceu. Muitas vezes vocês veem a imagem do Cardeal Richelieu rodeado de gatos, mas isso tem um significado. Geralmente, o facto de estarem rodeado de animais, muitas vezes veem figuras de Estado, figuras públicas ou figuras históricas acompanhadas com leões, para representar a sua dignidade, o seu porte, cavalos de grande porte, exatamente para demonstrar a magnificência, mas no caso de Cardeal Richelieu tinha gatos, tá? E vocês podem ver nas mais diversas fotografias de documentos históricos que ele está acompanhado com gatos. Inicialmente foi uma questão acidental, que ao pedir um chá de Tília, foi-lhe servido nos seus aposentos e acidentalmente o seu gato, que tinha no caso, foi beber o chá. Causalidade direta foi o facto do gato ter morrido. Porquê? O chá estava envenenado. Então utilizou a questão da presença dos gatos como um filtro natural. E sempre que viria chá ou algo a ser servido de forma natural, estava rodeado de gatos que de alguma forma seriam o seu degustador oficial para que caso não voltasse a acontecer. Mas na sequência houve uma evolução no mundo do vinho e acidentalmente no século XVII o Cabernet Sauvignon foi descoberto acidentalmente. A mistura de uma Cabernet Franc com uma Sauvignon Blanc deu essa causalidade de surgir essa casta, a Cabernet Sauvignon. Portanto, o nascimento e o surgimento acidental da Cabernet Sauvignon foi em França no século XVII. Por coincidência, tornou-se também o vinho tinto preferido desse mesmo Cardeal Richelieu. Lá está, aí vem mais uma oportunidade. Num jantar de referência com outras figuras de Estado, foi então, entre outros convidados, o Cardeal Richelieu estava sentado à mesa, mas por casualidade foi-lhe servido um vinho diferente. Está a consta e está documentado que a pessoa e o convidado que estava ao lado serviram-lhe vinho branco e na sequência a ele serviram-lhe o seu vinho tinto. Mas surgiu uma pergunta estranha ali de imediato. O convidado que estava diretamente ao lado lhe perguntou, que estava a beber vinho branco, como é que estava o seu vinho, não tendo ele ainda bebido. Lá está, Cardeal Richelieu, já desconfiado de todas as situações que lhe causaram anteriormente, pegou no vinho branco desse convidado, o provou e comentou: o seu está bom, quer provar o meu? Eu não sei se ao certo beberam o dele, mas lá está, o Cabernet Sauvignon estava no copo, não sabendo se estaria nas suas devidas condições para danificar ou prejudicar o Cardeal Richelieu. Mas lá está, é a questão do Cabernet Sauvignon presente na história e também à mesa das figuras de Estado na altura de Luís XIII no século XVII, na corte em que ele era primeiro-ministro do Cardeal Richelieu. Então é assim, começámos então o programa com uma personalidade histórica, duas situações caricatas, 2 episódios devidamente comentados a nível histórico e na sequência vamos então apanhar mais uns blocos do que foi esta aventura e está a ser uvas e personalidades nas mais diversos espaços, através do convite das mais diversas figuras públicas e de amigos
que nós temos o privilégio de compartilhar com vocês daqui lá para o mundo. E lá está, como eu comentei, inscrevam-se no nosso canal, é gratuito, tá? E a gerência agradece. Então aqui vai um pequeno intervalo e já na sequência mais aventuras aqui de presenças de uvas e de personalidades em outros ambientes. Até já! Vamos então passar umas breves imagens do evento em qual nós tivemos o privilégio de termos sido convidados. Stephen Smith, pertencente à British Society PR, British Society aqui do Paraná, é um grupo que se quer dar uma forma exclusiva para juntar todos os britânicos e da Commonwealth que estão presentes aqui em Curitiba. Na sequência, é exatamente a questão de juntar exatamente com o néctar local, que é a produção do whisky. A convite de todos que estivessem presentes para levarem uma garrafa de whisky single malt, se possível, de várias e mais diversas marcas, para que fossem de alguma forma compartilhado esse gosto e essa experiência. Foi praticamente uma aula de degustação de somme de destilados, onde nós tivemos a presença então de vários sommeliers a nível internacional. Tivemos o nosso ilustre Demétrio, o nosso par de sommelier que estava a fazer os drinks e os cocktails, mais um som presente, e também agradecer a todos os presentes da comunidade britânica, irlandesa e escocesa aqui presente no Paraná. Tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente várias experiências, vários destilados, muitos rótulos muito interessantes e lá está a experiência em si do networking muito diferenciado, que é o mundo dos destilados, e nomeadamente o do Scotch. Lá está, escocês com Scotch, foi um resultado muito bom. Acompanhe então estas imagens na sequência de vários momentos onde nós estivemos presentes com a nata, digamos assim, de somme, de sommelier de destilados, vários importadores internacionais e um convívio bem informal num espaço aqui do British Society no Paraná. Acompanhem lá. So, right, we have this association called British Society, okay? It's about 2 years old. It's not its birthday today or anything, but I think it was born in April 2 years ago, roughly. What we're trying to do is promote British culture. We're trying to do good things in the community here, especially related to education, and give something back to the local community, right, which we consider to be our home now, after some of us have been living here a long time. And finally, we want to be a kind of a place for the British community as well. So whenever new British people arrive in Curitiba, maybe they can get in touch with us and have contacts and so on. We're not collecting any money. Okay, I'm not going to ask you.
Not today. Maybe in the future. One of the ideas we have is that we'll have members of the British Society, and then, for example, a night like this, instead of paying 100 reais, you would pay 80 reais because you're a member, and non-members pay 100. You know, that kind of thing. Yeah? That's one of the kind of ways forward that we're looking at. So we've been doing these events. We did 3 British nights last year. We did them in bars. This is the first whiskey night. I bet there's going to be more. Yeah. And just to say thank you all for coming. Make sure you're following British Society Instagram. There's QR codes around so you can do that. And if you take photos tonight or videos, please post them and tag the British Society so we can try and get a few more followers there as well. Okay? Thank you very much. Have fun. Have a cocktail. Have a nice evening. Thank you for having us. Sanjay. What are Então, os nossos agradecimentos também neste pequeno trecho para as nossas audiências lá em Miami. Estamos nos Estados Unidos através da TV Carioca Net, tá? Pelo streaming internacional, e as nossas audiências, nossos amigos que nos veem lá em Miami através da TV Carioca Net internacional, como eu comentei, têm tido e têm conversado connosco no privado, agradecendo então todo esse diferencial. Uma das situações que eu sempre comentei no nosso conteúdo é falar bem do Brasil lá para fora, o que de bom e melhor ele lá tem. E nada mais que a questão pela primeira pessoa a falar bem do produto. Estamos a falar dos empresários que nós entrevistamos, dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores e também aqueles que nos querem bem de alguma forma e veem o nosso potencial a ser visto lá fora. Então é assim, esta informação também é para você que de alguma forma quer informar o vosso produto ou que se queira ser a imagem ou a cara da empresa que queira partilhar no nosso canal de streaming, na nossa difusão e também nas nossas audiências. E lá está, não sejam locais, sejam internacionais. A globalização faz com que de alguma forma seja facilitada o acesso à vossa empresa. Então, os nossos agradecimentos para Miami, através da TV Carioca Net Internacional, que vê o Uvas e Personalidades. Querem participar do nosso programa, querem pertencer à nossa família, digamos assim, internacional, entrem em contacto através dos nossos contactos aqui em baixo, através do chat privado ou diretamente no Instagram, no chat, onde eu irei responder pessoalmente às vossas perguntas. Venham fazer parte desta grande família e, como eu comentei, os nossos agradecimentos para a comunidade brasileira e portuguesa que nos vê lá fora, nomeadamente em Miami, nos Estados Unidos. We thank you all. Bye bye.
Adriana faz meus filhos, hoje eu estou sem, tem que vir aqui fazer. Precisando, né? Ficar mais bela, né? Vamos conversar sobre isso. Vamos. Fale para nós que o novo espaço, conta para nós que está aprontando. Conto, aqui é uma sala exclusiva de Head Spa, que é hoje veio inspirado nas técnicas, né, e no costume coreano, asiático, que é umas técnicas de manobras de relaxamento, onde usa a água, né, a aguinha morna, junto com as técnicas de massagem, crânio facial, ombros, né, trapézio, a parte de também revitalização facial, temos também escaldapés, então é todo um programa de relaxamento, né, para você poder equilibrar aí mente, corpo, sentidos, né, a pessoa passa aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, Um dia né, inteiro. um dia inteiro, quantos serviços de relaxamento quiser. Então é um espaço bem aconchegante, confortável para relaxamento. Tá muito lindo. Né? Temos o primeiro em São José dos Pinhais, né? Uma sala exclusiva de Head Spa. Ela é a nossa próxima convidada no Além do Salto. Então, quando vocês clicarem lá, procurem Carla entrevistando a Adriana Baceto. Adriema Baceto. Adriema Baceto. Eu troco o Baceto dela, mas eu achei já. Não. E aqui não tem só isso aqui, né? Tem parte de cílios, sobrancelha. Esse espaço está dentro do estúdio AB, Beleza e Bem-Estar, que é também um estúdio que tem a parte toda de serviços de cabeleireiro, de extensão de cílios, de massagem terapêuticas, tem a parte também de manicure, né? Temos a parte de estética facial também. Então, de tudo um pouco para deixar a mulher aí mais bonita aí pro seu dia a dia, né? Principalmente o relaxamento, né, Carla? Sim, por que favor, todo né? mundo tem precisado, né, desesperadamente aí. Por mim, eu morava O nesse espaço. relaxamento. Não é bom. Não, porque a gente, né, o tempo todo trabalha. A gente não estressa, tira um tempo de cuidado para nós, tira né? um tempo de cuidado. Isso é muito importante, gente. Quando a gente vai fazer terapia ou quando a gente vai fazer qualquer coisa, sempre fala qual que é o tempo que você dedica para você. Pensa bem. Quando me perguntaram isso a primeira vez, eu falei, eu vou uma vez por semana fazer a unha, nem fui semana passada. Mas isso não é um tempo para você, né? É um tempo para você se desligar, estar deitada no espaço, Porque sem você barulho, vive sem servindo os celular. outros, né? Exatamente. Você não se deixa servir, né? E aqui é um ato de amor, porque quando você Amor vem próprio. aqui, amor próprio, você sente todo esse amor, todo esse cuidado, todo esse acolhimento, coisa que a gente vai deixando para o outro dia, para uma outra oportunidade, né? E nós precisamos, né? Porque é recarregar as energias, né? Quando a Do gente, dia a dia. quando a gente ganha isso da gente mesmo, né? Melhor Recebe ainda. isso da gente mesmo. Se prioriza, Se né? prioriza, é mais fácil cuidar do marido, dos filhos, da casa, do trabalho, das demandas. Tudo fica mais fácil, mais fácil, leve, mais leve. né? Então eu convido vocês, tá? A virem aqui, conhecer o espaço, principalmente se darem de presente isso. Eu pensei, a primeira coisa, eu vou dar pra minha mãe. Não, primeiro eu vou dar pra mim. Você pode dar Depois junto. dou pra minha mãe. Porque nós temos espaço para duas. Duas. Né? Abra a cortina ali, Carla, para ela ver. Para você mostrar ali, Carla. Aqui bem no meio tem uma abertura. Tem uma abertura aqui, né? Aqui, ó, aí. achei. Tem Você dois pode fazer espaços. para a sua mãe e você. Agora Dia das Mães tá aí. Então, Podem fazer juntas, né? tem um chazinho, coisa que eu mais amo, porque hoje disseram que eu venho nesse mundo pra tomar chá. Provavelmente. Chazinho famoso de abacaxi. Melhor chá de abacaxi que vocês vão provar no chá. Chazinho da minha mãe de abacaxi, que é único. É muito bom, gente, muito bom. Às vezes eu não sei se eu venho aqui fazer os cílios ou se eu venho aqui tomar chá. Que delícia. Agora ela vai tomar chá. E relaxar e fazer os filhos. Muito obrigada pelo convite. Fiquei Obrigada. muito emocionada. Eu que fiquei muito feliz com a sua presença. Obrigada mesmo. Vai fazer hora de sala. Vamos, com certeza. Tem gostou do médico chegando? Nossa, tá bom. Aqui tá a musiquinha baixinha, mas aqui é por causa do murmúrio hoje, né? Mas aí imagine só o barulhinho da água, o barulhinho da música, né? O fundo, né? E todo um tom.
Ok, então aqui vamos falar da sugestão aqui no Empório Santo Vinho do Giovanni Sikorski. Pronto, lá está, para puxar a brasa à sardinha, como nós costumamos dizer, vamos falar de um vinho tipicamente português. Vou puxar aqui a Santola. Santola tem maioritariamente a uva Malvasia. Malvasia é uma uva que é fortemente cultivada no sul de Itália e também em Portugal. Uma uva característica do Mediterrâneo. Tem 9 graus, este exemplar, essa uva Malvasia vai puxar uma característica de acidez acima da média, que por sua vez vai ter o objetivo de durabilidade, oferece essa durabilidade ao vinho, mas também, através da refrescância, vai dar uma suavidade no palato. Aconselhamos geralmente harmonizar com peixes, mariscos, mas lá está, uma sugestão que eu vou dar é aqui de Santo António de Lisboa, das ostras, aqui em Florianópolis. São 9 graus, uma refrescância bem interessante com o vinho verde português e vamos fazer uma harmonização intercontinental. Um exemplar do velho mundo para o novo mundo. Estamos a fazer um equilíbrio bem interessante, presença portuguesa bem relevante em Florianópolis e lá está. Este pequeno exemplar também já em exposição aqui no Empório Santo Vinho do Giovanni Sikorski. Foi a nossa sugestão da semana e voltamos já já. Então hoje vamos falar da relação entre os irmãos Courvoisier, o Cognac e Napoleão Bonaparte. Os irmãos Courvoisier, já do século XIX, já forneciam Versailles com o seu líquido precioso, que seria o Cognac e Brandy. Só que tornaram-se mais conhecidos pela referência de Napoleão, porquê? Consta que no seu percurso para o seu exílio, para a ilha de Santa Helena, Napoleão passou pela loja dos irmãos Courvoisier e fez uma encomenda de bastantes barris de Cognac, exatamente para, de alguma forma, afogar as mágoas no seu exílio, que iria durar de 6 anos, na ilha de Santa Helena. Posteriormente, o Cognac dos irmãos Courvoisier ficou exatamente conhecido com um upgrade, digamos assim, de publicidade, de o Brandy ou o Cognac de Napoleão. Lá está, mais uma história que, de alguma forma, alguém de referência valoriza uma marca e lá está, há uma referência que expande a retificação e a denominação de uma marca, que é uma marca registada que os irmãos Courvoisier não deixaram escapar. Então é assim, como veem, mais uma garrafa, mais uma história e acompanha estas e outras histórias no meu YouTube, João Carlos Farrapa, de Uvas e Personalidades, onde de alguma forma eu tento assimilar algo comum na história, antepassado e contemporânea, através de personagens, uvas e, como eu costumo dizer, cada garrafa uma história. Assim sendo, não percam o próximo episódio.